Pessoal, estamos de volta aqui para mostrar para vocês mais algo novo, né, em estatística, que a gente vai trabalhar, que é chamado de quartis, né? E aí, para aproveitar, eu tenho aqui dados não tabelados e eu vou aproveitar esse momento para relembrar como é que calcula algumas coisas, como média, mediana, moda, desvio padrão, coeficiente de variação. Então, começar pelo item A aqui, né? Imagina que eu tenha um conjunto com 20 valores, né? Seria o lucro bruto, né, em milhares no primeiro trimestre do ano, dos 20 maiores hotéis. E aí eu quero calcular primeiro essas três medidas, né, que são as medidas de tendência central, a média, a mediana e a moda. E a moda aqui. Eu falei para vocês, né, em vídeos anteriores, que era para vocês usarem o comando, né, para achar a média. Você usa o comando média com acento, e aí você seleciona os dados e ele vai aparecer isso aqui. Então, só para vocês verem a fórmula texto, aí, essa é a fórmula que eu usei. Daí você vai usar, para fazer o cálculo da mediana, você vai usar o comando MED, seleciona os dados, tá aí a mediana. E a moda, eu falei para vocês usarem o comando mais antigo, né, que é equivalente a esse modo ponto único, também pode ser usado, seleciona os valores, e aí vai aparecer isso aqui. Tanto faz usar o modo como o modo único, vocês vão obter a mesma resposta. E aí, eu peço para vocês calcularem os quartis, né? Os quartis nós separamos em, perdão, em quatro quartis, certo? Que a gente vai ter o quartil Q1, quartil 2, que é o Q2, o Q3, você tem o Q0, que é o inicial, né? Então, vamos lá, a gente vai ter o Q0, okay? O Q1, o Q2, o Q3 e o Q4. Esses quartis, eles estão relacionados com o que a gente chama de 5 números resumo, ou seja, a forma como nós separamos os valores, certo? Você tem o mínimo, o menor valor que aparece nos seus dados, o máximo, que é o maior valor, e a mediana, que é o valor que quebra no meio os dados. Essa mediana, quando você pega os valores e você quebra novamente no meio, entre a mediana e o mínimo, você vai ter o que a gente chama de primeiro quartil. E quando você quebra entre a mediana e o máximo, você vai ter o que a gente chama de terceiro quartil. Então, o que significa quartil? Significa que eu estou separando em cada uma das quatro partes, ou seja, eu tenho quatro partes aqui que eu estou trabalhando, tá? E aí, como é que você faz isso? Suponha que eu peguei esses valores, coloquei em ordem, tá? E indiquei a posição de cada um deles. E aí eu vou ter o seguinte: para o primeiro quartil, eu vou verificar quantos valores eu tenho, que nesse caso são 20, né? Então eu contei todos os valores, total de 20. Vou achar a posição do primeiro quartil, que eu vou quebrar na primeira quarta parte, ou seja, eu vou dividir em 4 essa quantidade, e aí eu vejo que ele ocupa a posição 5. Entretanto, se eu usar a posição 5, eu tenho 4 valores antes e 15 depois. É o mesmo problema que a gente viu anteriormente no cálculo de mediana, né? Quando ela cai, eu não consigo separar exatamente no meio. E aí, o que que eu faço? Eu posso usar aquele artifício de calcular a média. Então, eu calculo a média entre ele e o próximo, ok? E aí, esse vai ser meu primeiro quartil. A mediana é o mesmo conceito, né? O Q2 é a mediana, ou seja, eu vou pegar a segunda a quarta parte, ou seja, eu vou dividir por 2, e isso vai me dar, né, o segundo quartil. Vou quebrar no meio, né? Então, se eu pegar a 10ª posição, eu tenho 9 antes, 10 depois. Se eu pegar a 11ª, 10 antes, 9 depois. Então, eu calculo uma média desses dois. E no terceiro quartil, eu faço a mesma coisa. Verifico quantos valores eu tenho, pego a terceira, a quarta parte, né, 15, e eu pego novamente 14 antes, 5 depois, né? Agora, o 16 tenho 15 antes, 4 depois, então certo eu pegar a média entre esses dois números aqui. Então, como é que a gente faz isso usando os comandos do Excel? No Excel, você vai usar um comando chamado quartil.inc, né, que é esse aqui. Você vai selecionar a sua matriz,
Então, internamente, o que que ele faz? Ele vai fazer o mesmo raciocínio, vai colocar em ordem, verificar a posição de cada um deles, e quando você aperta o ponto e vírgula, ele te dá qual quartil que você quer. Se é o 0, 1, 2, 3, assim por diante. No caso aqui, eu vou selecionar o 0. Tá? Se eu quisesse arrastar para baixo e depois só trocar os números, eu aperto F4 aqui, arrasto, depois eu só vou trocando. Partiu 1, troca pelo número 1 aqui. Partiu 2, troca pelo número 2. Partiu 3, troca pelo número 3. E partiu 4, troca pelo número 4. Tá? E aí vocês vão ter todos os quartis. Usando a fórmula texto, você vai ter isso daqui. Certo? Reparem que o quartil 3 ele deu diferente do quartil que eu tinha encontrado pela fórmula. Tá? Essa daqui é o formato correto. Isso daí é um problema de software. Não é que o quartil está errado por ser 323,25 ou 316,875. Não, não tem nenhum desses problemas. É que, na verdade, ele tem a ver com o problema de software mesmo. É a forma como o Excel foi codificado. Está errado? Não, não está. Simplesmente é o formato. Então, a forma como ele foi utilizado. Então, o que que a gente recomenda aqui? Vocês olharem, né, e tentarem, né, verificar lá para... tem um site que é bem legal, chamado aprendendogestão.com.br. Vocês entrem nele, dêem uma olhada lá, ele tem a parte explicando como é que funciona esse quartil.inc. Mas é interessante, né? O INC é inclusive, quer dizer, você está incluindo os valores aqui, né? E aí tem a ver com a forma como ele posiciona o primeiro valor. Você está na primeira posição ou na posição zero, né? Então, dá uma olhadinha lá. No C, a gente vai calcular o desvio padrão. Então, eu tenho C aqui. A gente vai calcular o desvio e o CV em porcentagem. Né? Então, como é que a gente calcula o desvio do CV? O desvio a gente usa o comando chamado desvpad.a. Opa, desvpad.a. Seleciono os dados e dá Enter. Esse é o desvio padrão. E se você quiser calcular o CV, pega o desvio, divide pela média, deixa isso em porcentagem, né? Duas casas decimais e tá aí. Esse é o CV em porcentagem, certo? Para calcular o D, em D, né? Eu acho que aqui está com dois Ds, na verdade esse é o item E. Para você achar o item D, eu quero verificar se existe algum valor fora do padrão, que a gente chama de outlier. O outlier é um número que foge muito do que está escrito aqui. Por exemplo, né, veja que o 619,7, o 475,5, ele está muito fora do padrão do restante. Então, o que que a gente faz? Né? Vamos ver se realmente esse número está fora do padrão, 619,7. Aqui nós vamos achar o que a gente chama de desvio interquartílico, que é chamado, né, desculpa, vamos fazer o certo, né? Tem um procedimento a ser adotado. Esse procedimento é você pegar, primeiro, né, calcular os quartis, os quartis 1 e 3, né? Então eu vou aqui, calculo Q1, calculo Q3, usando aquele comando quartil.inc, okay? Seleciono os dados, ponto e vírgula 1, e aqui eu faço quartil.inc, seleciono os dados e seleciono o terceiro. Eu vou chegar nesses dois valores aqui. Depois que eu fiz isso, segunda etapa é fazer o cálculo do desvio interquartílico. O que é o desvio interquartílico? Nós vamos pegar e achar o que é chamado de DQ, que é a diferença entre quartis, fazer o Q3 menos o Q1. Então,
faço isso aqui. Aí, uma vez que eu achei esse valor, eu vou achar o que é chamado de limites da normalidade. São os limites aqui. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter o que é chamado de limite inferior. Ok? Que esse limite inferior eu vou chamar de LI, que ele vai ser o Q1 menos 1,5 vezes o DQ. E vou achar o limite superior. Vou dar uma cópia disso aqui, só que eu trocar aqui para superior. Que ele vai ser o LS, ele vai ser o Q3 mais 1,5 vezes DQ, certo? Então, eu faço o limite inferior e o limite superior. Limite inferior, eu faço Q1 menos 1,5 vezes DQ. Limite superior, LS, eu faço Q3 mais 1,5 vezes DQ. Cheguei nesses dois números. Esses dois números indicam que eu tenho os limites, né, da normalidade seria entre menos 86 e 558,938, né, aproximadamente. Vou deixar 4 casas decimais, mais ou menos isso aqui. O que quer dizer que qualquer número que estiver fora desse intervalo, ele é chamado de valor atípico, ou outlier. Um jeito fácil para enxergar, né? Como esses números, ele deveria estar entre esses números, eu pego, seleciono, venho aqui em formatação condicional, peço para realçar todo mundo que está entre esses dois valores. Por exemplo, como eles estão dentro da normalidade, coloco em verde, aperto OK. Reparem que o único que não é pintado é o 619,7. Ou seja, o meu valor atípico, o meu outlier, né, que é o meu valor atípico, ele vai ser o 619,7. Tá? Pode ter mais do que um, pode ter vários valores atípicos, é tudo uma questão de fazer uma análise para vocês verem o que, que acontece aqui. Tá? Mas, nesse caso, 619,7 ele é um valor atípico fora do padrão. O item E, eu falo o seguinte, imagina que eu tenho um hotel novo lá, né, que é chamado Hotel Tui, e ele não foi considerado na análise, mas no mesmo período o lucro bruto do hotel foi igual a 190. Aí eu quero determinar o percentil dessa empresa, né? E aí explicar o significado desse valor. Eu vou fazer aqui ao lado, para vocês enxergarem, mas qual que é a ideia, né? Então, eu vou fazer o E, que é você calcular o percentil. Ele vai ser, né? O que eu faço? Aí eu coloquei uma dica aqui, né? Para verificar o percentil, acrescente o valor às observações, só mostra passa a ter 21 valores, e aí usar o comando chamado ordem.percentual. Tá? Então, vamos colocar aqui, a gente acrescenta o 190, vem aqui e usa um comando chamado ordem.percentual.inc, seleciona a matriz, inclusive o 190, ponto e vírgula, e qual é o número que eu estou procurando. Por exemplo, esse valor aqui, 190, tá? Por isso que eu estou pegando ele direto, ponto e vírgula, fecho. Ele vai me retornar esse valor 0,45. E o que que representa esse valor 0,45, né? 0,45, se eu deixar em porcentagem, significa que 45% de todos os números, todos os lucros, estão abaixo desse hotel novo que eu acrescentei. Tá? Então, a resposta seria cerca de 45% dos lucros dos hotéis estão abaixo do Hotel Twi. Ok? Essa seria a resposta do item E, tá bom? E aí, esse exemplo 2, eu tinha feito com vocês anteriormente, né, que a ideia era achar, né, verificar qual dessas daqui tinha valor atípico, né? E aí, num vídeo anterior, eu falei para vocês que era o 7, podia ser o 7.3 e o 7.8. E nesse caso aqui, eu quero verificar se isso é verdade. Então, eu vou fazer
né, o cálculo dos quartis na letra A. Então, fazer a letra A aqui, vou calcular os quartis, né? Então, vamos ver o que acontece aqui com eles. Tá? Então, eu tenho as três filiais. Então, eu tenho a filial A, B e C. E eu vou calcular cada um dos quartis, né? Então, vamos lá. As filiais aqui eu vou ter os quartis. Não, o quartil, melhor. Aí eu vou ter o 0, 1, 2, 3 e 4. Olha, agora sim. E aqui eu tenho a filial. Então, eu vou calcular esses quartis. Aqui eu tenho a filial. Eu vou trabalhar aqui, certo? E aí, eu vou calcular cada um dos quartis. Então, eu venho aqui, quartil, ponto, inc, seleciono a base, tá? Ponto e vírgula, e seleciono esse número aqui. Aperto F4, e algumas vezes, porque eu quero que troque o número, mas não quero que troque a coluna. Arrasto aqui para o lado, só para poder trocar. Acrescento, aumento a base para ficar correto. Certo? E chego nesses valores aqui. Arrasto para baixo. Opa, esqueci de fixar a base. Uma base. Uma base. Uma base. Arrasto, posso arrastar aqui para baixo. Tá? Esses são os quartis que eu tenho. Certo? Esses são todos os valores que eu vou ter de quartis. Então, quais são as fórmulas usadas, né? Então, tomar aqui. Fórmulas. Fórmulas. Isso. Essas são as fórmulas que eu estou trabalhando aqui, tá? Eu trabalhei em cada um deles. Qualquer coisa, é só dar uma pausa no vídeo e vocês vão poder analisar as fórmulas e aqui estão os valores que vocês deveriam chegar. Uma vez que eu cheguei nesses números, agora, né, esse é meu item A, eu vou achar, né, cada um dos valores atípicos, ver se realmente tem valor atípico, né? E aí, para ver se tem valor atípico, eu preciso fazer esse cálculo aqui. Como eu já tenho o Q1 e o Q3, falta o DQ e os limites. Então, eu pego, jogo esses valores para cá, né? Vamos fazer o item B. Então, eu vou achar o DQ, vou achar o limite inferior, opa, limite inferior e o limite superior. Vou fazer isso aqui. DQ é só fazer Q3 menos Q1. Posso arrastar aqui para o lado, que ele já faz automático tudo. Limite inferior vai ser Q1 menos 1,5 vezes meu DQ. Arrasto para o lado. Limite superior vai ser o meu Q3 mais 1,5 vezes DQ. Arrasto aqui para o lado. Tá aí. Esses são os limites do que a gente chama de limites da normalidade. Certo? Então, tá. Nesse caso, vai ser mais padrão. Esse daqui são os limites da normalidade. Então, as fórmulas usadas. As fórmulas usadas foram essas aqui. Para baixo, para baixo.
Essas são as fórmulas usadas. Se agora dá certo, agora deu certo. Essas são as fórmulas que eu usei. Tá? Tá aqui. E aí, eu preciso ver se eles estão dentro da normalidade. Uso aquela técnica do formatação condicional, peço para realçar. Todo mundo que está entre limite inferior e superior, deixo em verde. Ok. Peço para realçar. Todo mundo que está entre limite inferior e superior, deixo em verde. E seleciono esse, peço para realçar. Todo mundo que está entre inferior e superior, verde e ok. Na hora que eu vejo, reparo que não tem ninguém fora do padrão, ou seja, aquela minha primeira tentativa, minha primeira análise, mostrou, né, que eu tinha imaginado que era o 7.8 e o 7.3, na verdade ele está dentro do erro aceitado. Então, né, eu acabei cometendo um erro aí em considerar que eles eram valores atípicos. Ok? Espero que tenha ficado claro. Nos vemos na próxima aí.